Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 25. Na semana passada, talvez você tenha se esquecido, mas nós falamos a respeito que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo, e agora Deus nos convida a sermos sacerdotes na sua presença. Foi realmente uma bênção domingo passado, e agora eu quero voltar um pouco mais ao Antigo Testamento. Vamos para o Salmo de Davi, Salmo 25, e vamos pensar hoje a respeito desta expressão: elevo a minha alma, ou levanto a minha alma, como diz as traduções mais antigas. Este salmo bíblico, nós vamos ler os versículos de 1 a 5, apenas os 5 primeiros versículos. Na versão que eu tenho em minhas mãos, leio assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Vamos dizer essa expressão? Vamos lá, igreja. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Mais uma vez, vamos lá. A ti, Senhor, elevo a minha alma. O texto diz: em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que bênção maravilhosa. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração nesse instante sejam tão somente em louvor a ti. E é no nome de Jesus que assim eu oro, dizendo amém e amém. Querida igreja, quando olhamos para o Antigo Testamento, ficamos maravilhados com as expressões de submissão, de acato às autoridades constituídas. Irmãos, você imagina viver no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote ou os sacerdotes passavam pelas ruas, as pessoas curvavam as suas cabeças, em reverência à lembrança e à memória do Deus eterno. Ah, sim, até mesmo no tempo de Jesus, não pense vocês que a prostituta apanhada em adultério, que vinha sendo trazida para ser apedrejada, que ela veio com um olhar arrogante, olhando para o mestre. Não, quando havia um mestre, quando havia um senhor da lei, as pessoas se encurvavam, as pessoas olhavam para o chão. Rei sobre a terra, você entrava diante do trono do rei, com a sua cabeça baixa. Você ficava na presença do rei com a sua cabeça baixa. E na hora da saída, andava de costas, em reverência ao rei, à autoridade humana colocada naquele lugar. Mas como dissemos, querida igreja, na semana passada, diante do nosso Deus, o véu do templo foi rasgado, segundo Hebreus, de cima a baixo, como nos testemunham os evangelhos. Eu e você, como filhos do Deus Altíssimo, podemos chegar à presença do Deus sem intermediários. Essa é a virtude da fé cristã. Esse é o sacerdócio do cristão, como dissemos. Mas agora eu me apego a essas expressões tão lindas, porque na linguagem poética, o salmista declara, aliás, é um rogo que ele faz a Deus. Quando ele fala pensando nos inimigos que o afrontavam, ele diz uma expressão extremamente sugestiva, principalmente para nós que nos defrontamos a cada dia com lutas e dificuldades e inimigos ferozes. Deus nos ensina a erguermos os nossos olhares para além das circunstâncias, para além dos montes. Nós temos que levantar a minha alma, ou a nossa alma, temos que erguer, temos que olhar para além dos montes. A expressão além do monte que nós vamos encontrar em vários outros salmos bíblicos, 5 deles no total, dá a ideia de que
O homem, o camponês, o lavrador, o que cuidava ovelhas e tudo mais, era muito comum para eles terem aquele olhar contemplativo da natureza divina, e ao olhar a natureza divina, ele glorificava a Deus, erguendo sua cabeça, erguendo seu olhar para o alto dos montes, contemplando tudo aquilo e dizendo: o Senhor Deus é o Deus criador de todas as coisas. Eu elevo o meu olhar para além dos montes, eu elevo a minha alma diante de ti. Era um ato pensado, não era alguma coisa simplesmente contemplativa apenas, era uma atitude de vida. É óbvio que o tempo tem passado e hoje, numa cidade cheia de prédios como a nossa, uma cidade tão cinza, muitas vezes com um tempo tão fechado, a gente não olha mais para o alto. Como gosto de dizer e tenho repetido isto por anos, nós estamos sempre preocupados com as coisas aqui do chão, com as coisas aqui da terra. Nós não temos mais a contemplação de erguer o nosso olhar, contemplar a natureza de Deus e dizer: ah, Senhor, olhando essa paisagem preciosa, eu elevo a minha alma diante de ti. Não há mais barreiras. Eu estou em tua presença, eu não posso fugir da tua presença. Mas hoje, infelizmente, o Deus das crianças é o supermercado e o shopping center. Ontem mesmo, fui ao circo com as minhas netas, passei pelo shopping e vi uma cena grandiosa. Uma família inteira sentada no sofá, sabe aqueles sofazinhos bem aconchegantes que o shopping tem para quem está cansado de andar? Família inteira, todos eles assim, ó. De vez em quando eu dava uma olhadinha assim de longe, né? Porque a gente não encara muito as pessoas, senão a gente leva uma bronca, né, irmãos? Mas eu estava dando uma olhadinha assim, daqui a pouco eu falava assim, eu fico imaginando que esta geração precisa mais de uma tomada para ligar o seu celular do que precisa de Deus. Fica mais desesperada procurando Wi-Fi. Wi-Fi. Onde está o santo Wi-Fi? Onde está? É o único olhar que eles olham para o alto. Nós nos esquecemos de Deus. Mas Deus te diz nesta noite: Senhor, me ensina a elevar a minha alma diante de ti. Se o véu está rasgado de cima a baixo, se eu sou sacerdote, eu quero viver em tua presença, porque há mais delícias e prazeres em tua presença do que em qualquer outro lugar da face da terra. Eu quero sentir a tua presença na minha vida, portanto ergo o meu olhar para ti. Ergo o meu olhar para ti. A atitude do Antigo Testamento era a ideia de submissão e de humildade. Mas agora o salmista diz: a ti elevo a minha alma, Senhor. Parece que esse homem estava no alto do monte e ele podia dizer livremente: elevo a minha alma. Querida igreja, somos livres. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade é liberto. E se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres para elevar o nosso pensamento, para elevar a nossa alma numa expressão bíblica, elevar os nossos corações na direção do nosso Deus e glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. É para isso que eu existo. E é isso que eu quero te fazer, é isso que eu quero te glorificar. Há muitos anos atrás, estávamos na casa de detenção orando por presos. E eu nunca me esqueço que havia um dos presos, baleado, cumprindo pena, foi baleado dentro da prisão. E ele tomou uma bala em algum canto aqui do pescoço ou da coluna, e ele ficava abaixado o tempo todo.
pregando o evangelho ali dentro, no Carandiru, aquele homem se converteu. E quando eu perguntei para ele qual que era o desejo maior que ele tinha agora na presença de Deus, ele disse: eu gostaria de poder olhar para os céus e dizer ao meu Deus: eu te agradeço. Mas ele estava impedido. E você sabe como que é pastor, né? Fiquei amargurado com o pedido dele. Eu vou dar um jeito nisso. Vou dar um jeito nisso. Nossa igreja pediu permissão. Ele acompanhado. Nós levamos ele até um parque de Vila Guilherme naquele tempo. E havia uma espécie de um tubo rasgado ao meio. E nós colocamos aquele preso, deitado naquele lugar, podendo olhar diretamente para os céus. Pedido estranho de uma igreja. Pedido esquisito. Fica de olho no cara porque ele vai fugir. Mas ele não tinha mais nenhum motivo de fugir, ele já tinha se rendido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E naquela meia-lua daquele tubo, aquele homem chorou. E a gente conseguia, ouvindo ele dizer: me perdoa por tudo que eu fiz na minha vida de errado, ó Deus Altíssimo. Perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida. Eu contemplo os céus, eu contemplo os céus. Como ele ficou agradecido por aquilo. E, irmãos, tinha gente até com torcicolo que estava pedindo para a igreja para dar uma saidinha, irmãos. É verdade. E ele fez um pedido mais difícil para nós. O dia que minha vida aqui terminar, eu quero pedir, pastor, que na hora de eu ser colocado no caixão, pode quebrar a minha coluna. Porque eu quero morrer dignamente, olhando para o alto, olhando para o Deus que me redimiu. Eu já não estava mais no Brasil quando ele foi sepultado, mas os nossos irmãos fizeram o que ele pediram. Eu não sei o que anda acontecendo na sua vida, que você só está olhando para a terra, porque você está olhando para tudo. Talvez nesse dia você veio para a igreja, olhando para frente no seu carro, olhando para o lado, e você nem sequer contemplou o céu, a natureza, porque você só está vivendo por estas coisas aqui da terra. Por favor, erga o teu olhar para o teu Redentor, porque de lá vem o nosso socorro, a nossa redenção. Lá está o nosso maior tesouro. Eu ergo, eu elevo a minha alma ao Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, Deus da minha vida. Não é uma atitude de prostrar, é de exaltar. É de exaltar. Exaltar o nome do Senhor nosso Deus. A impressão que eu tenho quando eu leio esses textos, como o Salmo 25, me parece claramente que Deus declara determinados segredos. Ele vai confidenciando alguns segredos. Como ele diz assim: eu quero ser contemplado. Pode olhar para mim. Eu deixo. Porque naquela linguagem da lei, ninguém poderia olhar para Deus sem ser consumido. Mas esse é o Deus que quer ser achado, quer ser encontrado. E aí voltamos a 6 meses atrás, quando eu disse que o nosso Deus é o Deus que quer ser encontrado. É o que eu vejo nas Escrituras. Você se lembra da brincadeira de pega-pega com as crianças? De esconde-esconde? Principalmente se eles forem pequenos,
que você deixa teu braço do lado de fora da cortina, ou deixa seu pé balançando debaixo da cortina, porque você quer ser achado. Esse é o nosso Deus que quer ser contemplado. Esse é o nosso Deus que quer ser achado. Eleve a sua alma, eleve o seu olhar a Deus, porque Deus quer ser contemplado por aqueles a quem Ele ama, por aqueles para quem Ele tem dado vida. Pode olhar para o Pai. Erga o seu olhar, não para os montes, mas além de todas aquelas coisas. É interessante, um amigo escreveu assim, que às vezes a gente chega numa agência bancária e há um aviso ali escrito, que o cofre, ele só abre automaticamente nos horários previstos, pré-estabelecido pelos bancos ou pelas instituições bancárias. E esse meu amigo escreveu, ao tempo do antigo Israel, o acesso a Deus estava sempre atrás do véu, estava sempre preso a rituais, e só uma vez por ano, como aprendemos domingo passado, era desvendado o mistério. A arca da presença de Deus podia ser contemplada uma vez no ano, mas com todo o cuidado necessário. Mas aí, irmãos, nós lemos que aquela arca da presença de Deus, ela estava escondida, mas quando Jesus morreu lá no Calvário, o véu do templo foi rasgado, e Deus pede ao seu povo, erga o seu olhar, eleva a tua alma, a tua espiritualidade. Você não está vivendo uma vida apenas natural, você está vivendo uma vida sobrenatural. Erga seu olhar, porque esse Deus maravilhoso quer ser contemplado por aqueles que o amam. As expressões do Antigo Testamento são fortes. Olha que diz Êxodo 26, faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, mande bordar nele querubins, pendure-o com ganchos de ouro, em 4 colunas de madeiras de acácia, revestidas elas também de ouros, fincadas em 4 bases de prata, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Essa era a regra. Essa era a regra. Para Deus transpirar a sua santidade. Mas o que nós vemos claramente é que o Deus desta aliança enviou Jesus Cristo para que naquela cruz Ele pagasse o preço único, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o Cordeiro morreu, lá no templo físico, onde as tranças de linhos e as cortinas com querubins, e os cochetes e os pendurais de ouro, amarrados nas colunas de ouro, cuja base era de prata, para distinguir que tudo que passava da cintura do homem era nobre, santo, puro e consagrado ao Deus Altíssimo. É rasgado de cima a baixo. Agora, uma nova aliança. Filho, filha, entre por esses portais. Entre na presença do seu Deus. Erga o teu olhar para aquele que te redimiu. Olhe para o teu Deus e contemple pela fé, de maneira sobrenatural, aquilo que Deus é e aquilo que você precisa ser na presença dEle. Mas não nos enganemos, Deus não merece qualquer coisa nossa, Deus merece o melhor das nossas vidas. Não dê o resto da tua vida, não dê o resto dos seus dias, não dê o resto dos seus bens, não dê o resto para Deus. Deus só merece o melhor da nossa vida. Mas pode adentrar, filho. A casa é sua. Pode adentrar, que a casa é sua. Ah, nova aliança. Não há mais arca, mas é o mesmo Deus poderoso. Não há mais símbolos tão fortes,
que inspire a grandeza e a santidade do nosso Deus, mas Ele continua tremendamente santo, unicamente santo, exclusivamente santo. E se você vai erguer a tua alma e o teu olhar para Deus, faça isso com santidade, com temor e tremor, porque esse é o nosso Deus. Não se engane, não se engane e não nos enganemos. Talvez seja por isso que na semana passada pudemos recordar ao coração de vocês a frase que diz: por isto podemos ter plena confiança para entrar no Santo dos Santos, diz Hebreus, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, através do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, seu nome é Jesus. Sendo assim, igreja, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos, igreja, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, igreja. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quando lemos um texto desse, nós descobrimos que o caminho já foi aberto por Jesus. E eu e você precisamos nesse dia exercer o nosso sacerdócio. Precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos invocar o nome de Deus. E isso é um mistério. Isso é um mistério. E eu vou dizer por quê. Porque o maligno é como um leão que anda ao derredor, procurando nos devorar. Não precisamos invocar o nome do maligno. Ele sempre se faz presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas o nome de Deus precisa ser invocado. Porque Deus não está a nosso serviço, nós é que estamos a serviço de Deus. A aliança não é minha, a aliança é dele. Sou eu, Senhor, que tenho que orar. E como já ensinamos aqui, há 4 meses atrás, talvez muitos de vocês não se recordam mais, mas ensinamos vocês a invocar todos os dias o nome do Senhor Deus sobre a sua vida, sobre a tua descendência, sobre os teus queridos. Invoque o nome do Senhor, isto protege a nossa família, guarda a nossa família, mas invoque o nome do Senhor. Não viva por viver, porque a minha vida e a tua vida, existe um propósito para a nossa vida. E o propósito é de exaltarmos o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque elevar-se, como diz o poeta, diante de Deus, é poder orar ao nosso Deus maravilhoso. Talvez na antiga aliança, todo mundo quando se aproximava de Deus orava assim. Mas a nova aliança diz: olha olhando para o teu Deus, é um símbolo. Porque o nosso Deus está nos céus. E à direita do Pai em majestade está Jesus. O nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Deus. A atitude anterior era esta. A atitude atual é esta. Entre pelo corredor do véu do templo. Jesus pelo seu corpo te deu livre acesso. Filho, entre na presença do Pai, com cânticos, louvores e as suas orações. Você é bem recebido, você é bem recebida, filha. Mas eu preciso elevar os meus pensamentos. Eu preciso elevar a minha alma. E a oração é um grande motivo. É um motivo grandioso. Eu sei que talvez você diz assim: pastor, quando eu preciso de Deus, eu sei que na atitude de simplicidade, você se ajoelha num sofá, numa cama e você abaixa a sua cabeça em submissão. Deus está vendo, óbvio. Deus é Deus de coração e não de gestos. Mas posso te dizer uma coisa muito certa. Deus gosta de ver o seu rosto, gosta de ver a sua expressão.
Deus tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Nós achamos que Ele não precisa de mais nada. Claro, Deus não precisa de mais nada, não precisamos acrescentar nada a Ele. Mas se tem uma coisa que Deus tem prazer, é ouvir a voz dos seus filhos. Eu estava ali perto do piano quando vocês cantaram, ouço cadeias quebrando. Vocês cantam forte esse cântico, hein? Eu acho que vocês estão precisando de cadeia quebrando na vida de vocês. Canta forte. Eu olhei do lado, vi até a veia de um irmão assim saltando. Ouço cadeias. Posso dizer uma coisa? Deus se agradou de você. É por isso que a Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Porque Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Agora, para muitos, como temos insistindo nesse ano 2017, Deus está com saudades de você. Faz tempo que Ele não ouve a sua voz. Tudo ficou automático na tua vida. Tudo ficou previsível na tua vida. E talvez por isso não consigamos mais entender esta expressão, eleva a minha alma a Ti, Senhor. Parece que é simplesmente poesia. Simplesmente poesia. Na igreja onde me converti, havia um homem português que nos cultos ele cantava os hinos com um livrinho azul na mão, e a sua voz era uma voz lírica. Eu me lembro dele com o livrinho aberto, mas ele nunca lia o que estava escrito no livro. Ele já sabia a canção de cor, mas ele tinha como apoio, e ele cantava com a sua voz lírica, com aquele sotaque português, canção de louvores a Deus e sempre olhando para Deus. Ele nunca cantava olhando para o público, sempre olhando para o Deus Altíssimo. Eu me lembro que um dia eu perguntei para ele onde que ele tinha aprendido a cantar, quando ele tinha aprendido a louvar e tudo mais. E eu disse para ele, meu irmão, eu sempre vejo você com aquele livro aberto, sempre olhando para os céus. E ele disse, quando eu canto para Deus, eu não posso evitar, eu tenho que olhar só para Ele, porque quando eu olho para a congregação, eu perco a minha letra, mas quando eu olho para os céus, eu me lembro e Deus coloca a letra certinha na minha cabeça, por isso eu não olho para ninguém, eu olho só para Deus nessa hora. Ah, então esse era o segredo. Então, irmãos, vamos erguer placas hoje. Não olhe para os homens, olhe para Deus. Eleva a tua alma na direção de Deus, porque quem sabe os homens podem distrair a tua mente, mas tem a sua mente e os seus pensamentos cativos nele, aquele que diz, pode elevar o teu olhar, eu tenho prazer que você me contemple, eu quero ser achado, eu quero ser invocado, e eu responderei, diz o Senhor. Isso é grandioso, isso é poderoso, é o poder da oração. Você tem orado bastante a Deus? Ou simplesmente você está olhando para as coisas desse mundo? Mas irmãos, orar, o que me incomoda sempre no povo de Deus, e tenho dito isso há tantos anos aqui, é que sempre quando a gente fala de orar a Deus, alguém diz, qual que é o pedido? Me incomoda demais, irmãos. Se você soubesse, tem várias coisas que eu não gosto na minha vida, mas uma delas é esta. Pastor, o senhor me conhece? É triste, às vezes eu não conheço mesmo, não me lembro, mas eu sei que a pessoa me conhece e parece que eu não estou sendo correto com aquela pessoa. Pastor, o senhor se lembra de mim? Aqueles olhão. Mas me incomoda cada vez que eu me aproximo de um grupo e diz assim, vamos orar. E alguém diz assim, qual que é o pedido? Orar é falar com Deus. É erguer o teu olhar para Ele. É erguer a tua alma a Deus. É erguer o teu pensamento a Deus. E é por isso que eu digo que Deus está com saudades das suas orações, viu, meu irmão, minha irmã? Porque todas as vezes que você vai lá, você leva as necessidades tuas.
Deus está com saudades daquela oração de gratidão, daquela que você diz: Pai, eu não venho para te pedir, eu venho aqui para entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou mais uma vez ao Senhor. Eu sei que o Senhor recebeu, mas eis-me aqui de volta. Eu sou teu e o Senhor é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Só isso. Ah, Senhor, eu vim aqui para dizer, como cantamos em nossa igreja, que eu te amo. Ah, Deus está sentindo falta disto. Por isso é necessário que você eleve a tua alma ao Deus poderoso. Eleve os teus pensamentos. Eleve a sua oração. Não aquela de me dá, me dá, me dá, me dá. Mas aquela que diz: Pai, eu te louvo, eu te agradeço. E querida igreja e queridos irmãos, todos nós que estamos aqui, eu sei que muitos de nós estamos hoje passando por dificuldades. Mas irmãos, a grande maioria de todos nós temos muito. Deus tem nos sustentado, tem nos dado tudo o que precisamos, e a atitude nossa nesse culto hoje seria: eleva a minha alma ao Senhor para te louvar e para te agradecer. Nunca me esqueço um homem aleijado que entrou pela igreja quando era pastor em Vila Maria. Eu não sei como aquele homem conseguiu chegar lá em cima, porque não tinha elevador. Hoje parece que tem, mas naquele tempo não tinha. Era exatos 43 degraus para chegar lá no santuário. E ele veio em cima de um carrinho de rolemã, com metade do seu corpo. E ele veio empurrando aquele carrinho até chegar na hora do apelo. E na hora do apelo, eu disse: entrega a tua vida a Jesus. Ele disse: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Eu disse: claro que Ele aceita, desde que a sua entrega seja total a Deus. O que Deus não aceita é um homem por inteiro que só entregue metade dele mesmo. Sacrifícios aceitáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você está por inteiro na presença de Deus. Deixe de lamúrias, deixe de tantas petições e descubra o que significa, através do sangue do Cordeiro, exercer o teu sacerdócio, erguendo o seu olhar e dizendo: a minha alma se satisfaz em ti, Senhor. Tenho prazer em estar orando ao Senhor, erguendo a minha voz, prescrutando a tua bondade e a tua graça. Senhor, tu és lindo, tu és poderoso, com glórias, hosanas e aleluias. Eu quero te bendizer, eu quero te exaltar por tudo que o Senhor é. Eleva a minha alma ao Senhor. Eleva a minha alma. Esse é um grande momento na vida de um cristão, que no mundo atual, nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo, simplesmente fizemos Deus de escravo, que tem que obedecer às nossas ordens, como alguém que esfrega uma lâmpada e tem direito a 3 pedidos. Não nos enganemos, irmãos. Deus te diz nesta noite: eleva a tua alma, eleva o teu olhar, busque a minha presença. E eu sou Deus fiel, que abençoa aqueles que invocam o meu nome. Precisamos romper barreira. Precisamos. Gosto muito do texto de Amós que diz: quando oro, contemplo aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Ah, irmãos, quando a gente lê Amós, a gente começa a tremer. Trema diante dele todos. Esse Deus que sopra os ventos, aquele que faz conhecido os seus pensamentos, e Ele faz o seu pensamento conhecido ao homem. Irmãos, a nossa vida
ela não depende do prazer que temos na vida, ou pelos bens que possuímos, mas o nosso prazer está em meditar na lei do Senhor dia e noite, porque ela transpira os pensamentos de Deus, e quando eu leio esse texto, o meu coração faz com que minha boca se mova na direção dele. Há muitos anos atrás nós tínhamos uma menina no seminário, no Iber, e eu estudava no seminário, ela era colega da Marta, o nome dela Sara. Nunca vi uma pessoa cristã mais maravilhosa do que ela. Ela olhava para nós com tanto amor, todo mundo era irmãozinho e irmãzinha. Tudo era louvado seja o nome do Senhor. Me lembro um dia que alguém tinha batido no meu carro, um ônibus bateu numa Brasília amarela que eu tinha. Você já teve uma Brasília amarela? Eu tive. Igual dos Mamonas Assassinas, já tive. Irmãos, um estrago. E aí do ônibus, o motorista disse que o culpado fui eu. Cheguei no Iber para buscar a minha namorada, hoje minha esposa, e disse, olhei para o carro, desci, a Sara está lá no quarto andar e lá de cima, diz assim, bateu o carro. Eu estava tão nervoso que eu ia dizer, não. E ela diz assim, nada lhe aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, meu irmãozinho. Daqui a pouco Sarinha estava lá do nosso lado. Oh, louvado seja Deus. Está alguma coisa errada com você? Está doendo o pescoço, está doendo tudo e tudo mais. Louvado seja Deus. Coisa material é coisa material, o mais importante é a tua vida. Me dá a tua mão, pegou minha mão e fez uma oração maravilhosa, louvando, exaltando o nome de Deus. Eu queria clamar pelo seguro, eu queria fazer tanta coisa, e ela clamando ao Deus da vida dela. Irmãos, eu aprendi mais com aquela oração do que com a companhia de seguro, que até hoje me persegue. Olha, os securitários aí, não fique bravo, não é só uma expressão. Mas aquela menina vivia exatamente a exuberância daquilo que Deus diz. Eleva os meus olhos para o monte, de lá vem meu socorro. Eleva a minha alma e o Senhor vai ouvir a minha súplica. São pessoas assim, que no mundo de hoje fariam toda a diferença. No entanto, somos levados pelo pensamento cotidiano, pela maneira com que as pessoas pensam. Hoje existem cristãos que têm até medo de dizer que é cristão. Tem medo de dizer, eu vou orar por você. Como se na verdade nós estivéssemos na rabeira do mundo. Não, irmãos, quem faz uma oração dessa, a ti eleva a minha alma, está na verdade na cabeceira do mundo, na liderança no mundo e não na rabeira. São pessoas lúcidas, que enxergam a vida do jeito certo. E no meio das tuas circunstâncias, meu irmão, minha irmã, dá para você hoje dizer, eleva os meus olhos para o alto, eleva a minha alma ao Senhor, ao Deus da minha salvação. Talvez esteja aí o momento da tua libertação dos teus problemas, quando você ergue o teu olhar para aquele que é o grande Deus da nossa vida, aquele que quer ser achado. Muitos de nós estamos derrotados nos nossos próprios territórios, porque simplesmente vivemos encalhados na mesma vidinha de sempre. Diz o autor sagrado, a ti levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Em ti confio, Senhor, em ti confio. Abacuque diz assim, Deus, dizendo ele, Deus é a minha força e faz os meus pés como do servo. Ah, como é gostoso caminhar na presença de Deus. E um servozinho, com o seu pezinho tão pequeno, com o seu casco tão pequenininho, foi feito especialmente para andar nas alturas. Um elefante não consegue fazer esse trajeto, mas um cervo consegue. E agora, olhando para a poesia,
Abacuque diz: Senhor, faça os meus pés como os dos servos, e que eu possa subir ao mais alto monte e expressar no topo do mundo esta expressão: em ti confio e jamais serei confundido. É esse o sentimento. Agora, quem sabe, você está buscando só por aprovação dos homens. Você quer simplesmente ser aprovado, recebido pelos homens. Deus te diz nesta noite: filho, filha, ando com saudades do teu olhar. Estou com saudades da tua voz. Eu estou com saudades da ingenuidade, do começo da tua vida cristã, quando em tudo você dependia de mim. Mas hoje, você não depende mais de mim. Você é dono da tua religiosidade, dono de todas as coisas. Volte-se para mim, e eu me voltarei para você. Suba no alto monte e diga de novo: eleva a minha alma, pois em ti eu confio, Senhor. Eleva a minha alma, pois em ti eu confio. E concluo dizendo que todos nós, passando por tantas lutas, tantas enfermidades, tantas crianças doentes em nossa igreja, na segunda-feira agora, não sei quanto a você, segunda que passou, não consegui dormir. A lista de oração muito pesada, viu, irmãos? Tentei dormir. Deus sabe que eu gosto de dormir. Adoro dormir. Só que tem uma coisa muito legal comigo. Eu dormir um pouco já me satisfaz. Não preciso dormir muito, mas gosto de dormir. Mas não consegui dormir. Senti claramente no meu coração: levanta, fica de joelhos, e eu vou te responder. Levantei, fui para a sala da minha casa, de onde eu oro por vocês, ergui a minha mão mais uma vez e disse: Senhor Deus, se qualquer um dos meus irmãos e das minhas irmãs estão passando por lutas ou necessidade, eu entro na brecha de oração em favor daqueles que o Senhor me deu. Eu clamo pela vida deles. Irmãos, pastor, é bom porque você pega a lista de todos os membros da igreja e diz: Senhor Deus, estão todos aqui. São ovelhas tuas, não são minhas. Eu entrego cada uma destas famílias nas tuas mãos. E eu fico imaginando você está dormindo, um sono esplêndido, não é? 2h20 da manhã da segunda-feira, da madrugada de segunda-feira, está dormindo. Fui deitar. Deus diz: volta lá. Disse: sim, Senhor. Volto lá. E a impressão que eu tinha depois de orar por vocês é que o assunto tinha acabado. Já tinha orado pela igreja, peguei a lista, todos os membros da igreja, fiel. Gente que está, gente que já foi, gente que passou, orei por todo mundo. Ovelha sempre ovelha. E é nesse momento é que você descobre que na madrugada, nas tuas madrugadas, o assunto já terminou. E naquele momento eu entendi que Deus queria ouvir a minha voz. Porque Deus estava com saudades de mim também. Eu disse: Senhor Deus, deixo de lado essa lista aqui. Essa lista aqui é pesada, 3.200 nomes. E mais 600 crianças, é pesado, Senhor. Está tudo pesado aqui, Senhor. Eu deixo tudo isso de lado, me ajoelho diante de Ti e quero colocar meu rosto em terra e dizer para o Senhor de novo que eu Te amo, a minha vida é Tua e eu sou Teu para sempre. Ah, irmãos, aí a coisa começou a ficar boa. Porque Deus não queria apenas abençoar crianças que estavam sofrendo. Deus queria abençoar o meu coração sofrido. Deus não queria falar com 3.200. Deus queria falar só comigo. Chorei na presença de Deus.
clamei pela minha vida, pedi para que Deus consertasse os caminhos e me guiasse pelo caminho certo, sempre. Pedi força, autoridade a Deus, mas glorifiquei o nome dEle. E aí vocês vão entender por que eu estou com o Salmo 25. Deus recordou ao meu coração uma velha canção, que diz assim: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Quando Deus nos visita, Ele visita com as suas canções. Naquele momento eu descobri que eu já fui melhor do que eu sou hoje. Quando eu conheci esse Deus Todo-Poderoso que me perdoou, me transformou, me tirou das trevas, das mãos do diabo e de Satanás, de todas as potestades, de todo aquele centro, de toda aquela macumbaria, de toda aquela terra tirada do cemitério. Eu descobri que eu já fui melhor e que eu já amei muito mais a Deus. E aí você rasga o teu coração na presença do Pai. Porque quando a gente pensa que estamos controlando todos os processos da nossa vida, significa que nós estamos perdidos. Quando a gente já diz que o nosso Deus é previsível e a gente sabe como Ele age, nós estamos perdidos, estamos cegos, nus. O que Ele queria dizer é: eu quero você de novo. E eu disse: Pai, a minha vida está aqui na Tua mão. Dê a minha juventude, dou todos os meus dias para o Senhor, porque eu tenho visto a Tua glória, e eu Te louvo por isto. Fui deitar, e Deus diz: volta lá a terceira vez. Pode parecer para muito uma noite perdida, mas foi uma noite que eu ganhei. E Deus disse assim: abra minha palavra, que eu vou falar coisas novas para você. E Deus deu direção fresquinha da sua mão forte. Alguns textos eu li e tremi dentro do meu coração, pela expectação dos dias e o que o Deus vai fazer sobre a face da terra. Mas foi claro no meu coração dizendo assim: servo meu, eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Prepara o meu povo, porque o tempo está chegando em que eu vou passar pela terra e vou procurar realmente adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Muito do meu povo me honram com os seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim, diz o Senhor. Eu disse: Senhor Deus, quem sou eu para te ajudar? Quem sou eu para te ajudar? Mas Senhor Deus, que depender de mim, conte comigo. E eu queria pedir a você: eleva a tua alma, eleve o teu coração ao Deus da tua salvação. Por favor, limpe suas vestes, endireite os teus caminhos e deixe Deus ser Deus na tua vida. Não um Deus aqui, na tua razão, na tua inteligência, na tua teologia, mas um Deus na tua alma, no teu coração, um Deus que pode ser sentido e experimentado. E o único meio de fazermos isso é elevarmos o nosso olhar
para o nosso Deus Todo-Poderoso. Fui dormir com meu neto no dia seguinte, disse assim: vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. E ele disse: onde está Papai do Céu? Teologia forte, meu irmão, só tem 2 anos. Mostre-me o Pai. Eu disse: eu não vou conseguir mostrar o Papai do Céu, porque Ele é invisível. Ele disse: Papai do Céu é igual o eco? É, porque ele vai no elevador do fundo da minha casa, para todas as escadas, e ele diz assim: eco, 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 eco. Papai do Céu é igual o eco. A gente não vê, mas a gente consegue sentir a sua voz. A gente consegue sentir a presença de Deus. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, sentisse a presença do Pai agora na tua vida, e que a presença dele em você te ensinasse a você olhar além da tua vida, além das tuas circunstâncias, além dos teus problemas, além de tudo, e você olhasse para ele e dissesse simplesmente assim: Pai, eu te amo, eu sou teu para sempre. E ele vai dizer de novo: você é meu, você é minha para sempre. Eleva a minha alma na tua direção, ó Deus eterno. Eleva a minha alma. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é tão linda. É tão gostoso saber que nós não estamos engessados a leis e resíduos da lei do Antigo Testamento. Somos livres porque Jesus nos libertou e abriu um vivo e santo caminho. Quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e cada um de nós livremente podemos ter acesso ao lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo entram aqueles que dizem repetidamente nas suas vidas: eleva a minha alma, Senhor, pois em ti eu confio. Eleva a minha alma ao Senhor, porque em ti eu confio. É desta simplicidade, é da singeleza do coração de uma criança, é que nós descortinamos o mistério de Deus e o eco poderoso da tua voz, porque só o Senhor é Deus e digno de ser louvado e adorado. Diante de ti não há nenhum outro Deus na face da terra. Nós estamos diante do único Deus vivo e verdadeiro, aquele que através do sacrifício de Cristo na cruz rasgou o véu com a sua própria mão e nos diz nesta noite: filho, eu te recebo no lugar santíssimo, pode entrar, o sacrifício já foi pago, o preço já foi pago, pode entrar. Este é o teu lugar, filho meu. Este lugar é teu lugar, filha minha. Pode entrar, pois aqui é teu lugar. Ó Deus eterno, transforma a nossa espiritualidade. Ensina-nos a viver, ó Deus eterno, o sobrenatural do Senhor. Que não possamos viver apenas por vista, mas possamos viver pela fé. Ó Deus, que possamos descortinar a tua graça, o teu poder e a tua santidade, e com toda ousadia podemos entrar no lugar santíssimo, porque Jesus abriu o caminho. Que possamos erguer os nossos olhares para o Senhor.
que possamos elevar a nossa alma ao Senhor com hinos, louvores, e que possamos te louvar, te engrandecer e te exaltar, porque digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Os rios batem palmas, as montanhas se levantam para te adorar. A natureza vibra na exuberância da tua presença. Nós nos levantamos diante de ti, ó Deus eterno, para te louvar e para te exaltar. Com glórias, hosanas e aleluias, queremos te prestar um culto racional. Ó Deus eterno, nós te amamos, Deus Pai. Nós te amamos, Jesus, Deus Filho. Nós te amamos, Deus Espírito. E diante de ti estamos com os nossos olhares interessados, a olhar além das nossas circunstâncias, a olhar além da nossa humanidade, a olhar além das nossas possibilidades. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e queremos nesta noite descortinar o terreno que é teu, território santo, que possamos tirar as nossas sandálias e que possamos andar na direção do véu rasgado, de cima a baixo, e que possamos adentrar ao lugar santíssimo coberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E como sacerdotes e sacerdotisas, queremos andar livremente em tua presença e desfrutar do que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Te amamos, e as nossas vidas estão escondidas em Cristo, em Deus, nas regiões celestes. Toma as nossas vidas, toma o nosso coração, toma os nossos olhares, porque a nossa vida, ela só tem significado quando estamos no alto do monte, diante da exuberância da tua glória, dizendo novamente ao Senhor: elevo a minha alma ao Deus Santíssimo, ao Deus da nossa redenção, ao Pai, ao Abba Pai, ao Paizinho eterno. E diante de ti estamos, ó Deus. Olhe para as nossas vidas, não porque nossas vidas sejam belas e lindas, mas porque o sangue de Jesus Cristo já foi aspergido no nosso coração, e este sangue nos dá acesso à tua presença. Que na tua presença eterna, no lugar santo, possamos estar todos os dias da nossa vida, e que possamos voltar desse lugar santíssimo com a nossa fisionomia resplandecente, com um brilho em nossas faces, porque quem se encontra com o Senhor tem as suas faces brilhantes, e que o mundo veja o brilho das nossas faces e glorifique ao nosso Deus eterno. E esta é a nossa oração, e nós a fazemos em teu nome, dizendo amém e amém. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, igreja, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, irmãos, e que Deus os abençoe. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Visitantes, já estou saindo por aqui para abraçá-los em amor. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Amém.